Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Vamos lá, pega o seu livro, capítulo 8. Presta atenção porque agora é uma aula de correção. Entendeu? Até rimou, presta atenção, correção. Vamos lá então, mas como de costume, antes, vamos fazer uma oração, pedir a presença do Senhor. Nosso Pai querido, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estudar, de compreender mais sobre o continente africano, sua história e como que essa história impactou a história do Brasil, meus queridos. Senhor, que todos os alunos que estão assistindo aqui sejam abençoados e que tenham conhecimento da verdade. Entrega nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, lembrando que o capítulo 8 é Sociedades e Culturas Africanas. Tá? Vamos lá, então? Página 167. Então, você vai marcar C para correto e I para incorreto, tá bom? Vamos lá, então. Então, você vai ter que ler a afirmação e marcar C para correta e I para incorreta. Letra A. De modo geral, podemos afirmar que conhecemos bem menos a história do continente africano do que a história do continente europeu. C. Nós conhecemos bem menos, tá bom? B. O desconhecimento da história do continente africano se justifica pelo fato de que nada tão importante tenha ocorrido ali. Como assim, meus queridos? Errada. I. Item incorreto. C. De modo geral, muitos estudiosos afirmam que o início da história humana esteve profundamente ligado à África. Sim, a maioria dos estudiosos aqui diz que a origem do ser humano surgiu na África. Tá bom? D. No Brasil, de modo diferenciado, o conhecimento da cultura dos antigos povos africanos é bastante desenvolvido, pois grande parte da população foi... Não. Apesar que é a base da nossa história, tá? Ainda existe poucos estudos referente à relação entre povos africanos com a nossa história, tá bom? E aí, de modo geral, aqui no Brasil ainda é muito comum encontrarmos generalizações a respeito das culturas e da história da sociedade africana. Infelizmente, essas generalizações muitas vezes promovem visões bastante distorcidas da grande diversidade encontrada no continente africano, correto? Tá bom? Então, o que deve mudar aqui? Que está incorreto. A B, porque boa parte dos... Porque como você pode afirmar que lá um povo não tem cultura? Isso é uma falta de respeito e de conhecimento. Tá? Porque o continente africano é muito diversificado, várias histórias, vários povos, várias sociedades, tá bom? E a D está incorreta porque o conhecimento da cultura dos povos africanos ainda é muito restrito no Brasil. Como escravos, por mais de 300 anos, foram tratados de forma preconceituosa e sua cultura foi, por muito tempo, desvalorizada, portanto, pouco conhecida. Página 169. Vamos lá, então? Seleciona um parágrafo do texto sobre o reino de Gana, que justifique o fato de que na África havia intenso comércio entre várias regiões do continente. Um exemplo aqui, ó. Presta essa parte aqui, ó. Gana ganhou a reputação de ser uma terra que tinha muito ouro. No século IX, mantinha contatos comerciais com árabes e com outros grupos de viajantes. Então, tá aí na tela a parte do livro, tá bom? Página 171. A cenária alternativa abaixo que melhor explique a relação dos povos que formaram o Império Mali com a cultura islâmica. Então a resposta certa é a C. Após anos de convivência entre a cultura islâmica e as tradicionais regiões africanas, muitos habitantes do Império de Mali passaram a praticar o islamismo. Porém, muitas tradições religiosas de Mali, continuaram a ser praticadas na vida cotidiana do povo. Tá bom? Página 173. É para fazer uma relação
Em relação às cidades-estado de Irubás, estabeleça a relação entre os itens a seguir. Então, A, Irubás, B, orixás e C, Ifé. Vamos lá. Era servidos espécie de adoração por herança ou mesmo por indicação de um adivinho, orixás. Tá bom? Próximo. Grupo étnico que atualmente faz parte das comunidades importantes em países como Nigéria e Benin. A. Yorubás. Vamos para a próxima. Foi considerada uma cidade sagrada. Ifé. O chefe dessa cidade, chamado de Oni, era visto como um importante líder espiritual. C. De Ifé. Próximo. Seus adoradores se reuniam em um templo. Quem que é? Orixás. E depois, em sua adoração, havia rituais coletivos, sacrifícios de animais e muitas festas. B. Então a sequência ficou B, A, C, C, B, B. B, A, C, C, B, B. Vamos lá então? Página 176. Para fortalecer ainda mais seu reino, o governante do reino de Congo, Mani Congo, é o título, tá? Decidiu fazer algumas mudanças em sua vida e em seu território. Que mudanças foram essas? Vou destacar para vocês. Ele se aproximou dos portugueses de várias formas. Por exemplo, permitindo que ele e sua família fossem batizados cristãos e seus nomes fossem mudados pelos nomes portugueses. Um de seus filhos não aceitou tais mudanças e passou a disputar com seu irmão, que seria o próximo rei. O filho que havia assumido o cristianismo recebeu o nome português, Afonso. Apoiado pelas armas portuguesas, venceu a disputa e foi proclamado rei. Nossa, gerou até uma guerra na família. Vamos lá então? Lembrando que Congo foi um povo que converteu-se ao cristianismo, tá? Segundo as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Página 177. A. Que ideia a respeito do rei de Benin é apresentada nessa placa? Tá? Aqui tem um texto, tem uma placa aqui. Você pode ver, no centro desse monumento está o rei. Então, é importante identificar que a ideia era mostrar o rei em uma escala maior. Está maior, né? Com grande autoridade e a ser respeitada, e que exercia poder entre seu povo. Tá bom? E bem, sua opinião, você está me assistindo aqui, sua opinião. Como essas placas eram usadas, apresente ao menos uma hipótese, tá? Professor, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma ideia que pode ser testada, viu? Os pesquisadores, ensinam que placas como essas ficavam pregadas nas paredes do Palácio Real para que os visitantes reconhecessem a importância do rei e o admirassem, tá? Era como se fossem quadros ou tapeçaria que eram usados pelos europeus. Então, tem aqui quadro, você sabe que nesse lugar o rei tem que ser respeitado, ele é o rei. Tá bom? Então fala pro seu pai assim, eu vou colocar uma foto minha aqui, ó, eu quero... Não faz isso não, tô brincando. Página 179. Número 1. Com base no capítulo, explica a seguinte afirmação. Africano nos sugere, a princípio, uma ideia de unidade e um padrão próprio dos habitantes do território identificado como África. Mas o que nos interessa é a diversidade que se esconde por trás dessa aparente mesmice. Nossa. É preciso tratar a África, meus queridos, não como um continente homogêneo, ou seja, homogêneo. Africano é tudo parecido. Tá? Nem o povo. Igual o japonês, chinês, tudo é parecido. Não, nenhum povo é homogêneo. Tem suas diversidades, suas mudanças e variações culturais, tá? E parar no tempo. Não vai pensar que a África é parada. Tem países que estão bem avançados.
tá bom? Tem lugares. Pensa aqui no Brasil, tem lugares aqui que parece que tá no que tange a tecnologia, né, mais simples, e tem lugares de primeiro mundo aqui no Brasil. Então na África também não é diferente. É fundamental discutir, então, a diversidade e as transformações ao longo da história. Apesar que nós sabemos que a África sofreu muito durante muitos séculos aí. Tá bom, meus queridos? Então, por hoje, é isso. Depois nós continuamos com as correções. Tá bom? Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau pra vocês. Tchau.